Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa, Os Gideões. Este programa que traz aquilo que Deus está fazendo na terra através das nossas orações, através da nossa intercessão e como que o Senhor tem feito coisas tão lindas nas nações da Ásia, da África e ali na Ásia, com um percentual tão pequeno de cristãos, nós estamos vendo Deus agindo de uma maneira maravilhosa. No programa de hoje, temos aqui conosco o nosso missionário no Nepal, o pastor Lázaro Soares. Lázaro tem sido uma bênção, é nosso filho do coração e ali está com algo tão tremendo, levando essa mensagem maravilhosa àquele povo no Nepal. Então, que você possa deixar o seu coração aberto, pronto para ouvir e ver o que Deus está fazendo e ser movido por Ele a fazer missões conosco. Vamos? Deixe o seu coração pronto para ouvir o Espírito Santo, porque o programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós estamos aqui para conversar sobre a obra do Senhor. Nós sabemos que, na verdade, quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. Somos apenas instrumentos em suas mãos. E descobrimos isto quando nós caminhamos com Ele, quando vamos andando dentro da sua obra, dentro da sua vontade. Então Ele nos mostra que antes de nós nascermos, Ele já havia nos escolhido. Você sabia disso? Que antes de você nascer, Deus já tinha te escolhido, Deus já tinha te separado e há algo maravilhoso que Ele quer fazer através de você? Pois bem, temos a alegria de ter conosco o pastor Lázaro. Lázaro, um prazer ter você aqui. Prazer todo meu, pastora. É um prazer imenso estar aqui novamente com a senhora. Amém. Você é mais raro. Nossa frutinha mais rara, porque está lá no Nepal, em tempo integral, né, Lázaro? Sim, nós estamos no Nepal. E, Lázaro, nós queremos conhecer um pouquinho da sua história. Sim. Um pouquinho sobre como você conheceu Jesus, como que você teve esse chamado para missões. Então, queremos que você nos conte um pouquinho da sua vida, para que possamos conhecê-lo e entrar nessa trajetória até subir as montanhas do Himalaia. Então, pastor, olha, nasci num berço evangélico, né? Mas, infelizmente, quando eu tinha meus 7 para 8 anos de idade, minha mãe, ela se afastou dos caminhos de Deus. E ali, a gente, como criança, eu como filho mais velho, foi inevitável ali, eu também saí da igreja. E eu retornei quando eu tinha aproximadamente 23 anos para 24 anos, ali num culto aqui na nossa igreja Batista da Lagoinha, no culto lá no Tabernáculo, e ali eu reconciliei com o Senhor novamente. Eu lembro que naquele dia que eu reconciliei com Jesus, com Deus, veio algo no meu coração e Deus falando comigo, assim, no mesmo dia, no mesmo momento, Deus falou: olha, Lázaro, quero agora que você se apresse, porque você já perdeu muito tempo e eu ainda tenho muita coisa para fazer na sua vida. E ali eu entendi e fui caminhando com o Senhor, até chegar hoje, né? Até chegar ao Nepal e as nações da terra. Amém. É tão lindo, né, Lázaro? Sim. Vemos como que a semente plantada, ela fica. Fica. Ela é eterna. Sim. E o Senhor nos conduz dentro da sua vontade. Nós sabemos que Deus tem o seu plano para cada um de nós. É claro que os dons de Deus são diversos. Ele vai chamar alguns para o louvor, outros para o evangelismo direto nas praças, nas ruas, na rádio, nas redes sociais. Claro que evangelizar é para todos os cristãos, mas existem os evangelistas, existem aqueles que Deus deu este dom especial. E a pessoa fala de uma maneira simples e todos compreendem, e a resposta é grande quando os evangelistas pregam. Deus levanta alguns para mestres, Deus levanta os pastores, Deus nos chama de uma maneira específica. E Deus está chamando os jovens. Você tinha apenas 23 anos 23. E Deus falou que você já tinha perdido tempo. Tinha perdido muito tempo e Ele queria que eu apressasse. E eu lembro, pastora, que no próximo ano, né, um ano depois ali de eu ter aceitado Jesus, eu já estava fazendo seminário.
E depois de um ano eu já estava no Haiti, servindo no Haiti, e passou 1 ano e meio eu já fui para o Nepal. Né? Foi literalmente assim, né? Você esteve no Haiti, que ano, você lembra? Lembro, foi 2014. 2014. Sim. Você ficou lá quanto tempo, Lázaro? Eu fiquei no Haiti, pastora, 2 semanas. Sim. Fui Foi no Haiti. Com um grupo de missionários. Foi com, eu lembro, era uma viagem até do pastor Lucinho, né? E eu fiquei lá 2 semanas e eu fui muito impactado. Deus, quando Ele me chamou para o ministério, para ser um missionário, eu lembro que quando Deus literalmente falou comigo que eu seria um missionário, eu fui pesquisar o que era o missionário e o que o missionário fazia. Né? Então, quando eu fui para o Haiti, ali eu tive a confirmação que realmente meu lugar, que Deus me queria, era nos campos, assim, fora do país. Né? Então, fiquei no Haiti em 2014 ali, conhecendo mais a cultura haitiana, a senhora conhece, com certeza, conhece os haitianos. Mas ali foi um despertamento ali. Eu jovem, né, com 25 anos, aproximadamente 26, servindo ali naquela nação que tanto precisa de Jesus e de obras sociais, né? Sim. E uma viagem missionária, ela é bem decisiva, porque ou você é confirmado como missionário ou você desiste. É verdade. Porque não é fácil. Não. Né? Às vezes as pessoas pensam, muito legal, maravilhoso, imagino que ser missionário é uma viagem de turismo. Não é. Nós sabemos que uma viagem missionária é uma viagem de batalha. É uma viagem que a pessoa, aquele que está indo, tem de estar revestido, tem de estar em oração, tem de estar preparado. Ele está entrando em uma outra cultura. O que você achou, Lázaro, por exemplo, no Haiti, o que tinha diferente do Haiti para o Brasil? Olha, pastora, tudo diferente. Né? A começar, o Haiti em si é um país que não desenvolveu quase nada, muito pouco. Então, assim, a pobreza, você vê as pessoas na rua, né? As crianças de rua, os órfãos, que é um país que tem muito órfão, né? Então, assim, tudo isso, assim, eu vi que é bem diferente do Brasil, até mesmo a própria cultura. É um país, assim, que tem que ter realmente um chamado para estar ali, amando aquele povo, que é um povo, assim, que é tão alegre, é tão, assim, brincalhão, mas também tão sofredor, tão triste, tão sem recursos mínimos, né, para a existência. E eu percebi que realmente, pastor, assim, é uma diferença, talvez, igual eu costumo falar assim, ó, o Haiti está 8, 9 horas de voo. Para a gente, para mim, para a senhora, que a gente é acostumada a viajar, 8 horas de voo é pouco, né? Mas só que 8 horas de voo, para você chegar num país igual o Haiti, você vê a diferença que é culturalmente, assim, como o Haiti está longe de tudo, né? Está longe da realidade nossa, em tudo, em todos os aspectos, infelizmente. Né? Há muita necessidade, né? Os campos estão clamando, Sim, né? Muita necessidade. Eu lembro que a viagem para o Haiti, pastora, eu fiquei muito surpreso de ver as pessoas morando nas montanhas no Haiti, né? Que as pessoas, os haitianos ainda convivem com medo do terremoto, então eles vão para as montanhas, os lugares que não tem casa, não tem prédio, ali tem aqueles campos, né? Aquelas casas, aquelas lonas, aquelas casas feitas de lonas doadas pelo governo, até mesmo pelo governo, barracos. Até mesmo pelo governo brasileiro, e assim, milhões de pessoas, centenas de pessoas vivem daquela forma, assim. É você acordar para a realidade, né? Ver que realmente as coisas não é... Com medo do terremoto, de mais terremotos. Exatamente. Nós, brasileiros, temos muitas bênçãos, temos muita gratidão ao Senhor pelo nosso país, um país que não tem histórias de guerras, não temos histórias de grandes catástrofes físicas, né? De terremotos, de ciclones, de coisas devastadoras assim, como é parte da história de tantas nações. Mas com isto nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade de ir, de levar essa mensagem, de ajudar, de dar a mão, de levantar essas pessoas que sofrem. Lázaro está falando sobre órfãos, sobre necessidades. E quando se fala em missões, nós sabemos da necessidade de levantar os recursos, da necessidade de ajudarmos em termos de comida, em termos de construção, não é? E eu me lembro quando a Suzy foi ao Haiti, ela falou, mãe, o Haiti, eles têm mais de 10 mil ONGs trabalhando lá.
mas parece que o país não alavanca, não vai, porque ele precisa segurar nas promessas de Deus. Há muita corrupção ainda, né? É algo que nós temos lutado muito, a questão de corrupção nas nações da África, nas nações pobres, muita corrupção. Então, não chega a ajuda que vem de longe direto para as pessoas. Bem, nós conversamos um pouquinho sobre o Lázaro, sobre a sua experiência com o Senhor, sobre uma ida para o Haiti antes de ir ao Nepal. Agora você vai conhecer um pouquinho de onde o Lázaro está hoje, o Nepal. Você vai conhecer um pouquinho desta nação, você vai conhecer um pouquinho do trabalho que ele tem feito ali e como Deus levantou ali no Nepal a Igreja Batista da Lagoinha. Isso mesmo. Vamos conhecer? Vamos ver o Lázaro no Nepal? Então, assista comigo a esta reportagem. Vamos lá. Olá, gente. Nós estamos em Chituã. Nós viajamos de ontem de Katmandu para cá. Nós chegamos em Chituã ontem à noite. Agora nós estamos numa comunidade chamada Bijal Tal, alguma coisa nesse sentido. E ontem, quando nós chegamos na cidade de Chituã, depois de 6 horas de viagem, o pastor nos impediu de subirmos para a igreja, para a vila. E ele falou algo bem interessante. Ele falou assim: fica aí, dorme na cidade, é melhor vocês virem no outro dia de manhã. Aí hoje nós procuramos saber por que a orientação dele para a gente não vir outra noite. Aí ele disse que há 3 dias atrás teve um ataque de tigre. Nós estamos no meio de uma reserva onde tem rinocerontes, elefantes asiáticos. Então é comum ter ataque de tigre nessa área, né? O tigre asiático. Muita gente falam que é o tigre de Bengala, né? Que os brasileiros conhecem. Mas ele é dessa área aqui, dessas montanhas. Então hoje vocês vão acompanhar o dia a dia, a realidade do trabalho missionário. Como que nós trabalhamos? Hoje nós vamos fazer uma programação especial na igreja de um pastor amigaço nosso. Então nós vamos ficar o dia todo aqui, nós vamos falar de Jesus, nós vamos pregar para o povo, nós vamos anunciar a palavra de Deus e vai ter até apelo para as pessoas se converterem ao Senhor. Uma realidade do Nepal, a realidade de Vila, um local lindo, maravilhoso, mas também que precisa do Evangelho e a gente está aqui para pregar o Evangelho para esse povo. Fica com a gente que vocês vão ficar admirados com o nosso trabalho aqui. Passei um tempo conversando com os pastores. Ele é um pastor da igreja, esse aqui é outro pastor daqui da região, e esse pastor me contando o que aconteceu na vida dele e me contando assim de tudo que aconteceu. Eu fiquei muito comovido. Ele perdeu primeiro uma casa para enchente, depois ele perdeu a igreja e a casa para o terremoto. E essa área onde nós estamos aqui é uma área muito remota. Então ele começou um trabalho bem devagar. Hoje a igreja já está se tomando mais forma, já tem mais pessoas.
पेट दुखिरहेको थियो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ जब मलाई चाहिँ अन्य भाषाहरूमा बोल्दै गर्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ अहिले निको भएको महसुस भयो। मेरो चाहिँ ढाडको नसा सुन्ने भन्नुभएको डक्टरले। मैले चाहिँ कति धेरै दबाई पनि खायो, हस्पिटलको दबाई खाँदा नभएर अनि फेरि जर्को दबाई खाइरहेको छु मैले है। अनि अहिले चाहिँ मलाई प्रार्थना गर्दा गर्दै मेरो यो नसा सुन्ने जहाँ मलाई देखिरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ मलाई एकदम मैले चाहिँ निको भएको महसुस मैले पाएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। मेरो थपडी बजाउने मिलिरहेको थिएन अझैसम्म, अहिले मैले राम्रोसँग थपडी बजाउन सक्छु। Terminamos a nossa programação nessa igreja. Essa igreja ela nasceu há alguns anos atrás e eu conheci esse pastor há aproximadamente um ano. E uma das igrejas nossas em Katmandu é uma igreja que cobre essa igreja em oração, ou seja, né, a gente é tudo irmão. E ele sempre me convidava para estar aqui, para estar junto com ele. Eu já tive a oportunidade de viajar, sair de Katmandu e vir para essa cidade chamada Tituã. E nós passamos aqui hoje um dia maravilhoso, pregamos o evangelho aqui o dia todo, falamos da pessoa de Cristo. Muitas pessoas foram curadas, batismo com o Espírito Santo. E eu só queria mostrar mesmo para vocês aí como é a realidade de um missionário num país asiático como o Nepal, um país onde ainda há a perseguição ao cristianismo. Nós estamos uma perseguição severa ao cristianismo, mas a Igreja do Senhor, ela tem sobressaído sobre todas as perseguições, sobre todas as dificuldades. Essa é uma igreja perseguida, né? Nós estamos aqui no meio de uma vilarejo, um local totalmente afastado, mas com a presença de Deus derramada de uma forma sobrenatural. Então é isso. Então eu quero deixar um Jai Masih, que quer dizer graça e paz em Nepal, para todos. Amém? Jai Masih. Muito bem, você pode ver um pouquinho aí do trabalho que Deus tem feito através do Lázaro, ali no Nepal. Você pode conhecer aí a Igreja da Lagoinha e saber que esse campo tão vasto, o mundo, nos aguarda, nos espera. Antes, não é, Lázaro? Tudo parecia tão distante. A gente lê as aventuras de Marco Polo, não é? Sim, sim. E vê como que o mundo era pequeno, uma nação ao lado da outra e ninguém conhecia quase nada. Hoje o mundo ficou pequeno. Você pode sair daqui do Brasil de manhã e dormir no Nepal? Assim. Mais ou menos. Mais ou menos, porque são 26 né? horas de voo, né? Sim, sim. Voo mais as escalas, mas assim, hoje as coisas são próximas, né? Eu costumo falar, pastor, o que aproxima nós muito hoje é as redes sociais, né? Verdade? Sim. Você falou de Marco Polo. Sim. Ele foi um dos caras que desbravou ali a Ásia e tal, mas hoje, por exemplo, grandes missionários como David Livingstone, por exemplo, David Livingstone, ele mandava cartas e as cartas dele demoravam meses para chegar, né? Então, igual a senhora falou, realmente, hoje as coisas estão mais próximas, nós estamos mais conectados, sem dúvidas. E Lázaro, você nos contou da primeira viagem missionária sua e que foi confirmado no coração. Agora, se você ficasse no Haiti, muito legal, porque você leva jeito. Isso. O haitiano é alto, moreno, da minha cor. Assim. Mas o que bateu no seu coração para ir para o Nepal? Um povo baixinho, do olhinho puxadinho. Como foi que o Nepal entrou na sua vida? O Nepal entrou na minha vida, pastor, no dia 28 de abril de 2015. Era uma madrugada, 2h30 da manhã. Sim. Como que eu sei tanto detalhe? Porque eu lembro que nesta noite, nesse momento, foi o momento que teve o primeiro terremoto no Nepal. E quando teve aquele primeiro terremoto no Nepal, eu, assim, coincidência, eu estava mexendo no celular, tinha perdido meu sono. Estava assim, pensando assim, até mesmo a respeito de chamado, tinha orado e tal, e vi um noticiário falando do terremoto no Nepal e que tinha assim um número alto de vítimas. E naquele momento eu orei e falei com Deus, eu quero ir para o Nepal, eu quero ajudar aquele povo. Eu trabalhava, tinha um emprego estável, eu tinha um emprego que me garantia um bom salário. E falei, Deus, eu quero ir para o Nepal, eu peço demissão. E se o Senhor me levantar alguém para me levar para o Nepal, eu vou para lá para construir casa, escola e igreja. E depois de um mês, através de um amigo lá de uma cidade, João Levade, ele mandou uma mensagem para mim e falou, Lázaro, meu tio é pastor nos Estados Unidos. Ele está precisando de alguém no Nepal para construir casa, escola e igreja. E eu não sei por que eu lembrei de você. Sem saber nada. Porque eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, olha, eu não vou falar isso para ninguém, porque eu quero ter convicção que se levantar qualquer pessoa
vou saber que é o Senhor que levantou essa pessoa para me levar para lá. E assim aconteceu. Olha isso. E aí eu estou lá até hoje, nesses 4 anos. E esse pastor dos Estados Unidos, vocês são amigos? Somos amigos. Infelizmente, eu não conheço pessoalmente. Ainda não? Não conheço. Ele me ajudou lá, ele me manteve no Nepal, pagou minhas passagens, né, pastora? Que as passagens são caras. Sim. E me manteve no Nepal durante um bom período. Infelizmente, eu não conheço ele, né? Olha, mas é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Deus levantou um pastor que mora lá em Boston, né, nos Estados Unidos, brasileiro, mas já está lá há mais de 25 anos, né? Sim, sim. Para levar eu para aquela nação. Assim surgiu o Nepal na minha vida. Olha só. É assim que o nosso Deus faz. Quando nós nos dispomos, Ele já tem tudo prontinho. Deus já tem um cronograma estabelecido para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Deus já tem tudo pronto e nós precisamos apenas dizer, eis-me aqui. E aí, Lázaro, como foi? Você ali chegou lá no pleno pós-terremoto, o que você viu? Como que você se sentiu ali no Nepal? Qual a necessidade que aquele povo tinha? Olha, pastora, eu particularmente, eu fui descobrir o Nepal depois que eu orei para ir para o Nepal. Aí que eu descobri a distância, eu fui descobrir a cultura, né? Eu não sabia que o Nepal, e muitas pessoas não sabem, que o Nepal está lá próximo à China. O Nepal não está na África, né? Muitas pessoas acreditam que o Nepal está na África. Não, o Nepal está lá próximo à China, é um país de cultura asiática. E lá eu fui surpreendido com tudo, né? Nunca tinha visto um hindu na minha vida, porque aqui você não vê hindu, né? É muito raro você ver alguém que é hindu aqui nessa região. Eu nunca tinha visto um hindu, eu nunca tinha visto um budista, né, os monges, eu nunca tinha visto nada disso. Então tudo para mim foi surpresa. Mas o que mais me surpreendeu no Nepal foi a capacidade do Nepal tinha, que no mesmo momento que eles enterravam a família dele, ou queimavam a família dele, por causa do terremoto, que ainda estava naquele processo ainda de sepultamento, aquele processo ainda da pirâmide, da pilha funerária deles, né, aquele fogo funerário, né? Eles têm aquela capacidade de levar os mortos, chorar, gritar, assim, pular, ter o pranto, virar as costas e seguirem a vida. Aquilo ali tocou. Aquilo ali, mesmo sabendo assim, que eles estão tão longe da realidade, tão longe de Cristo. Mas a força que aquele povo tem de seguir a vida depois de uma catástrofe, que foi aquela catástrofe daqueles 2 terremotos de 2015, aquilo ali me tocou muito, aonde eu enchi meu coração de paixão para o nepalês. Eu falei, olha, esse povo precisa de Jesus. Porque se esse povo levanta, se o evangelho cresce nessa nação, talvez essa nação será uma das nações mais missionárias do mundo, para a Ásia e para tantos lugares, porque é um povo que realmente tem uma garra. De garra, né? De garra. Que coisa linda. Realmente nós vemos que essa capacidade de estar enfrentando dificuldade e não ficar preso ou ficar olhando para o passado, mas essa capacidade para prosseguir é algo muito especial, realmente é uma característica para um povo louvável, não é? E nós sabemos que o asiático, ele tem uma característica de ser gente que gosta de orar. É verdade isso, Lázaro? Verdade. A nossa igreja, quando nós começamos a torre de oração lá, pastor, é um belo exemplo disso. Sim. Eu lembro que eu cheguei, convidei a nossa igreja, naquele momento a gente estava com as 30 pessoas dentro da igreja, 35 pessoas, e falei, olha, nós vamos começar agora a nossa torre dos Gideões aqui. E eu preciso, né, nós estabelecemos todos os processos, separamos a torre e tal, aquela coisa toda. Eu falei, eu preciso de pessoas para orarem durante 1 hora por dia. E nós, né, dividi as horas e falei... Fazer a escala. Fiz as escalas e falei, olha, vocês pegam os horários que vocês quiserem. E eu pensei, olha, eu como pastor, como líder, eu vou pegar o pior horário, né? 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, que é esse horário que eu sei que as pessoas vão querer estar dormindo. Para minha surpresa, esses horários foram os que foram primeiro preenchidos. Olha só. E assim, a gente começou a torre com a facilidade, rapidamente nós levantamos as pessoas ali para orarem ali por 24 horas por dia. Assim, foi bem rápido, assim, porque eles têm esse prazer. O asiático, eles gostam mesmo de orar. Eles sabem a importância da oração. E nós vemos, né, Lázaro, nós podemos ver o hindu, o budista e o islâmico, que são todas religiões ali do Oriente. Nós podemos ver quanto tempo eles separam. O budista parece que são 5 horas meditando, os monges, né? Isso. 5 horas por dia de meditação e de busca. 5 horas.
E a gente, para chamar para 1 hora, uma vez por semana, às vezes as pessoas acham difícil, Isso, né? não, e os budistas, eles já começam ali, 4 da manhã, 3 da manhã, eles já começam já a tocar aquele gongo deles, assim, aquele barulho, aquele né? tambor, e ali começa a oração, né? Eles começam a orar esse momento e vai orando. As crianças não tem idade, eles não importam mesmo, eles oram mesmo. Orando. E por isso que eu acho que, né, pastora, que o cristão, ele adotou isso, ele veio com isso, né, das religiões. Sim. Esta vontade de orar, de buscar. Eu me lembro que quando estive ali no Nepal, eu via umas bandeirinhas coloridas em cima dos telhados das casas e parecendo festa junina, né, aquelas bandeirinhas coloridas. Eu perguntei para o Luciano, que tanto de bandeirinha, isso aqui tudo é festa de aniversário, o que é? Disse, não, pastora, são orações escritas, porque eles dizem que o vento batendo ali vai levar as orações, não é? É verdade, eles já têm todas as orações já que eles precisam, tudo eles já estão escrito, né? O budista ele tem essa característica, assim. E nós vemos que, muitas vezes, né, Lázaro, cristãos que estão com a verdade, conhecem a palavra, sabem que o nosso Deus é um Deus que ouve e que responde às orações e às vezes tem tanta dificuldade de orar. E às vezes oram tão pouco, às vezes passa o dia todo, quando vai dormir, fala, puxa vida, eu não orei hoje, eu só orei na hora da comida, eu só orei na hora que saí de casa, ou às vezes nem orou. Então, como é importante que nós possamos tomar isto, que nós possamos ver que Deus nos chama para orar, Deus nos chama para colocar a vida diante dele. Lázaro, eu queria, antes de nós chamarmos a Patrícia para adoração, que você nos mostrasse a experiência sua escrita. Fale um pouquinho do seu livro. Olha, esse é o livro, né? Esse é o nosso livro. Esse é o meu livro que eu escrevi no Nepal, chama Igreja Perseguida, com o título Igreja Perseguida. E ele casa diretamente com esse assunto que nós estávamos falando aqui, pastora, porque realmente o nepalês, né, a igreja perseguida é um celeiro de pessoas assim, que pode encorajar muitas pessoas. Então, por causa disso, eu escrevi esse livro e aqui eu cito exemplos de pessoas como Davi Livingstone, Samuel Zema, eu falo de homens como Hudson Taylor, eu falo assim de como esses homens mudaram a época deles, sabe? Como hoje nós temos assim uma necessidade de pessoas que trabalham realmente para mudar e transformar a vida de pessoas hoje. E a igreja perseguida, eu costumo dizer que a perseguição é como um fogo, que embora queime e tal, mas ele também purifica o ouro, na verdade. Sim. Eu vejo dentro das igrejas assim, cristãos que oram e que têm um processo com Deus assim fantástico. Pessoas que têm assim uma vida com Deus fantástica, que me motiva, que me faz ser uma pessoa melhor. Por isso que eu escrevi esse livro, porque esse livro serve para qualquer um, para uma criança de 9 anos e para um adulto, um jovem. E o seu livro vai estar disponível aqui na Seara, Sim. na Lagoinha, Sim. com os Gideões. Tem também, olha, esse livro vai estar disponível na Seara, Sim. Também está disponível na Amazon, também se você procurar lá, Igreja Perseguida na Amazon, entrega para todo o Brasil. Está na Seara, está nos Gideões. Tá, se você entrar em contato comigo também, eu tenho o prazer de enviar para as pessoas, né, você que está em casa. Isso. Sem problema algum. Então, depois vamos colocar aí está o contato com Lázaro, para que você possa pedir o livro, vai ser uma grande bênção. Bem, o que podemos fazer diante da oração, diante de um chamado missionário, diante do que Deus está fazendo, nós só podemos adorá-lo. Vamos adorar o Senhor? Vamos chamar a Patrícia para, ao piano, nos conduzir em adoração ao Santo dos Santos. Patrícia, é com você.
como é bom a gente poder adorar o Senhor. Como é bom, dá vontade de saber tocar todos os instrumentos, dá vontade de ter a voz mais linda para adorar o Senhor, mas nós o adoramos, não apenas com os instrumentos musicais, não apenas com as canções, não apenas com palavras que proclamam a grandeza do nosso Deus, mas nós o adoramos com a nossa vida e com a nossa obediência. Obediência ao Senhor. Bem, você ouviu um pouquinho aqui da história do Lázaro e há poucos dias nós estivemos juntos em um culto na Lagoinha em Santa Amélia, e ele fez uma comparação do Lázaro da Bíblia com a vida dele e com o chamado missionário. E eu vou pedir, Lázaro, que você fale um pouquinho para aqueles jovens, não só jovens, mas a todos aqueles que têm um chamado missionário. Uma palavra para eles. Eu dou uma palavra. Obrigado, pastor. Olha, gente, você que está em casa, eu quero falar diretamente para você. Eu, alguns anos atrás, eu nunca imaginei passar e viver o que eu tenho vivido hoje. E eu pude perceber algo. Quando a gente está diante do propósito de Deus e quando a gente realmente quer ser participante do propósito de Deus, as coisas começam a acontecer e as coisas começam a acontecer de uma forma sobrenatural. Se você me visse há 5, 6 anos atrás, você talvez não acreditaria que hoje eu estaria no Nepal plantando igrejas naquele país que é um dos países mais perseguidos do cristianismo no mundo hoje. Né? Talvez você não perceberia também, você também não imaginaria que eu estaria visitando países como o Japão. Tive o privilégio de estar no Japão com a pastora Ângela, falando dos Gideões ali e falando para os japoneses, para a igreja japonesa, a importância da oração. O que eu quero dizer com isso? Que se você tem um chamado, olha, não olhe para você, olhe para aquele que te chamou. Eu costumo dizer, igual a pastora Ângela falou, que eu fiz uma comparação do Lázaro, da Bíblia, em um culto, e com a minha vida. Mas olha que coisa interessante, quando Jesus chama Lázaro, ele não olha para ele não vê que ele estava em volta de faixa, ele não vê que ele existia uma dificuldade para ele levantar ali, porque ele já estava morto, ele estava numa situação tão difícil. Não, Lázaro, ele olha para aquele que chamou ele vai em direção a Jesus. Você precisa caminhar em direção ao seu chamado, aquele que está te chamando. Se disponha, coloque-se aonde Deus te chamou. Eu tenho certeza que sua vida pode transformar a vida de muitas pessoas. Aleluia, Amém? aleluia. Precisamos de muitos Lázaros, é verdade. Né? Indo pelo mundo afora. É verdade, pastor. E se Deus está te chamando, prepare-se. Nós estamos aí com o nosso curso de missões transculturais, agora em julho, e teremos também em dezembro, em janeiro, fevereiro, até que todas as obras fiquem prontas e possamos ter o nosso curso de 2 anos com imersão no inglês e no espanhol. Por quê? Porque precisamos apressar a vinda de Jesus. Precisamos apressar para que Ele volte. E um dos sinais é que este evangelho do reino seria pregado a todas as nações e então viria o fim. E é tão maravilhoso, né, Lázaro, quando um jovem como você deixou um emprego muito bom, uma estabilidade aqui, o seu país, a sua comidinha, o pão de queijo. Comidinha, a mãe, o abraço da mãe. A mãe, a família, mas se dispôs a ir dizendo, Senhor, eis-me aqui, conte comigo. Que você possa se entregar, que você possa deixar Deus te usar para que apreciemos juntos a vinda de Jesus. Lázaro, muito obrigado. Eu que agradeço, que Deus te abençoe por onde você for, no seu retorno ao Nepal. Leve o abraço dos Gideões para os nossos irmãos nepaleses, leve para a Ásia e quando você tiver a sua caravana, os Gideões vão estar divulgando. Amém. E você também divulgando a caravana para a Ásia. Amém. Nós vamos juntos, se Deus quiser. E olha, a igreja no Nepal, ela manda um recado para a senhora. Eu tenho certeza disso. Amém. Eu sempre falo, olha, nós esperamos você lá. Nós esperamos a senhora lá. Para a gente fazer um curso e colocar, implantar mais ainda essa visão dos Gideões que nós já temos no Nepal. Mas nós queremos concretizar e fortalecer essa visão cada dia mais lá, porque nós sabemos a importância que é a oração, pastor, como tem transformado as nossas vidas. Vamos, em nome de Jesus. Amém. E convido você a ir conosco também. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa ter sido motivado no chamado do Senhor, porque ser um missionário, você pode ir como Lázaro
foi em tempo integral e lá está levantando igreja. Você pode orar de qualquer lugar do mundo. Podemos orar pelos missionários e pela igreja perseguida. E você pode contribuir através do Ministério Gideões, do nosso site, gideões24h.com. Você pode contribuir com missões. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super. Até lá!